Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje vamos resolver uma questão da PUC que diz o seguinte: a grande solubilidade do etanol em água ela deve-se à ionização do etanol, à dissociação do etanol, a formação de pontes de hidrogênio, as forças, de Van der Waals ou a inexistência de polaridade nas moléculas. Bom, primeiro, o que a gente tem que perceber aqui é o, a gente tem duas moléculas que são moléculas polares. Como que a gente sabe, primeiro, quem é o etanol? Né? Pela nomenclatura dele, né? Et quer dizer que você tem dois átomos de carbonos. An quer dizer que eles só fazem ligações simples entre eles. E ol quer dizer que a gente tem aqui a função álcool, né? Que é um OH ligado a carbono que só faz ligações simples. O resto dos carbonos, né, no caso o outro aqui, também vai completar sua tetravalência ligado a átomos de hidrogênios. Então nós temos aqui, este é o etanol. A molécula de água é essa molécula que aparece aqui, pouco famosa, né? H2O. Para saber se uma molécula é polar ou não, uma das formas de a gente fazer isso é olhar a simetria. Se você divide essa molécula ao meio, ó, eu faço dois cortes, um aqui e um outro aqui bem no meio. É tipo uma cruzinha que a gente faz, tá? A gente vai observar se no primeiro corte ela é simétrica, os dois lados são iguais, tipo, esse lado é igual a esse lado? Não, não é igual, professor, porque de um dos lados você tem um OH e do outro lado você não tem um OH. Verdade. Então, uma forma de você fazer essa divisão é aqui no meio. E se eu dividir aqui, ó, você também vai notar que tem um H aqui em cima e aqui embaixo é um H. Eles são diferentes. Quando a molécula é assimétrica, independente em um dos cortes que eu der, os dois têm que ser simétricos. Se ela é assimétrica, a gente fala que ela é polar. Olha a molécula de água. Se eu cortar aqui, ó, ela é simétrica. Mas no segundo corte eu vou perceber uma assimetria, porque não tenho hidrogênios, aqui para cima eu tenho pares de elétrons livres. Então ela também é uma molécula polar. Aí a gente fala que as moléculas polares, elas tendem a dissolver moléculas polares. Semelhante dissolve semelhante. Tem essa frase em solubilidade, né? E por que isso acontece? Porque elas possuem o mesmo tipo de interação intermolecular. No caso aqui, não são só moléculas polares, mas são moléculas muito polares. E como sabemos disso? Bom, no estudo da interação intermolecular, temos uma interação que ela se chama ligação de hidrogênio. Essa interação, chamada de ligação de hidrogênio, ela acontece quando você tem o H-FON, né? O que é o H-FON? É o hidrogênio ligado a flúor, é hidrogênio ligado a oxigênio ou hidrogênio ligado a nitrogênio diretamente. Se você tiver um desses casos, você tem essa interação intermolecular, que é uma interação forte chamada de ligação de hidrogênio. E essa interação forte, faz com que as moléculas que têm esse tipo de interação, elas tendam a ficar mais próximas umas das outras. Quer dizer que uma consegue dissolver a outra, por exemplo. Elas se misturam muito bem, elas são miscíveis. Isso acontece porque a molécula de água, por exemplo, o oxigênio, ele vai ter uma carga parcial negativa, enquanto os hidrogênios cargas parciais positivas. Quando uma molécula, tipo um álcool, chega aqui próximo, o que vai acontecer? Esse hidrogênio do álcool tem carga parcial positiva, ele vai interagir com a carga parcial negativa do oxigênio que está ali na molécula de água, por exemplo. Enquanto isso, o que vai acontecer é que o hidrogênio da molécula de água vai interagir com esse oxigênio de carga parcial negativa do álcool. E então essas moléculas vão se compactar, vão chegar uma bem próxima da outra para ficar fazendo interação intermolecular. Interação que ocorre por diferença de cargas, diferença de polos, tá bom?
E essa diferença de polo, ela é muito grande quando você tem esses elementos do FON, flúor, oxigênio e hidrogênio, pois são os mais eletronegativos da tabela periódica. Então, moléculas que são assimétricas e que têm flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados a hidrogênio fazem a interação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio, que por muito tempo ficou conhecida como pontes de hidrogênio. Tá? Hoje em dia esse nome está em desuso, no entanto ainda aparecem algumas provas. Tá? Letra C é a alternativa correta para essa questão. Por que não ionização do etanol? Ionização acontece com ácidos, tá? Embora aquele hidrogênio do álcool ele tenha algum grau para ser ionizado, é baixíssimo, tá? Se eu não me engano, a ionização, o Ka do álcool, ele é menor até do que o Ka da água, o Kw da água, tá? Dissociação do etanol. Dissociação acontece com substâncias que são iônicas, né? Por exemplo, bases, os sais. São substâncias que já possuem cargas reais dentro delas e que vão ser separadas ali pela água por meio da solvatação. Forças de Van der Waals ocorrem quando você tem moléculas que são apolares, tem então interações intermoleculares bem fracas. Inexistência de polaridade das moléculas está errado, porque existe sim polaridade nessas moléculas e são moléculas muito polares, tá bom? Bom, pessoal, então terminamos aqui a resolução deste exercício de química. Eu falei um pouquinho sobre a interação intermolecular, né, ligação de hidrogênio, mas se você quiser revisar esse assunto de interações intermoleculares, a sua relação com a solubilidade, eu te indico estudar três interações. Essa que é a de Van der Waals, que também é chamada de dipolo induzido, a dipolo instantâneo ou forças de London, tá? Todas essa é a mesma coisa, Van der Waals e esses nomes que eu falei. A ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio e a dipolo permanente, tá? Estude ou dipolo, que é outro nome. Estude essas três interações intermoleculares para você ficar craque nesse assunto. Bom, eu desejo bons estudos para você. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso queira assistir mais aulas assim como essa. Se você precisar de cursos preparatórios para Enem, vestibulares ou até mesmo concursos militares, na descrição do vídeo você encontra os cursos do Estuda Mais. Eu desejo bons estudos e a gente se encontra em uma próxima aula.